Colcheiro ou escritor? O jovem Henry Fielding não sabia que profissão abraçar. Não se sentia inclinado a andar pelas ruas sob a chuva, à noite com o vento frio cortando-lhe o rosto, as mãos geladas no punho das rédeas, sem hora para comer nem para dormir, à mercê do mau humor dos clientes. Preferia ficar em seu quartinho ao pé do fogo no inverno, sentado na pequena varanda durante o verão, escrevendo quando lhe desse vontade, intercalando o trabalho com passeios pelos parques, cestas durante as tardes, conversas com os amigos. Ademais, para ser cocheiro, teria de se colocar a serviço de algum proprietário de carruagens, ao passo que, como escritor, necessitava tão somente de caneta e tinta. Quanto ao papel, poderia aproveitar aquele em que viessem embrulhados o tabaco e o pão. As desvantagens referiam-se ao dinheiro e à consideração social. Ganharia mais e seria melhor apreciado como cocheiro. Se tivesse chegado a Londres alguns anos antes, teria encontrado os homens de letras em outra situação, privando na corte com os fidalgos e manobrando quase inteiramente a opinião pública, através de livros e jornais. Essa posição não deixava, contudo, de apresentar sérios inconvenientes. Os escritores, apesar de sua liberdade, tinham, muitas vezes, de se curvar às exigências de políticos poderosos, que podiam pô-los em dificuldades, e precisavam manter os olhos bem abertos para desbaratar as intrigas tramadas contra eles. Viviam praticamente bajulando os protetores e atacando os adversários mais fracos, para manter o prestígio de que desfrutavam. Hoje quero falar de um grande escritor inglês, Henry Fielding, que viveu nesse contexto aqui, dos começos do romance na Inglaterra, juntamente com outros escritores como Jonathan Swift, Samuel Richardson. Eles vão inaugurar o romance inglês. Lembrando que Dom Quixote, na Espanha, o livro de Miguel de Cervantes, inaugura o romance. Mas muito mais lá, Puleio com o Asno de Ouro, na Roma Antiga, traz a questão já do romance em pauta, né? O único romance a sobreviver da antiguidade foi o Asno de Ouro de Apuleio. Mas o romance aqui no século XVIII vai se firmar na Inglaterra com Henry Fielding, Jonathan Swift, Samuel Richardson. Vamos falar hoje do Henry Fielding, autor do romance Tom Jones, um dos grandes romances ingleses da literatura também. Henry Fielding nasceu em 1707 em Sharpen, na Inglaterra, em 22 de abril, e a família dele estabeleceu-se nesta cidade e depois o envia para Eton College, um colégio importante da época, onde ele vai estabelecer amizade com grandes literatos, entre eles o William Pitt o Velho. Essa amizade perduraria até o resto da vida. Vou mostrar aqui uma foto do William Pitt o Velho. É este aqui, ó. E esse é o William Pitt o Jovem. O William Pitt o Velho, ele foi deputado e ministro da guerra no tempo de Henry Fielding. E o William Pitt o Jovem assumiu o cargo de primeiro-ministro após a morte de Fielding. É nesse contexto de amizade com grandes políticos ou inimizades que vai viver o Henry Fielding. Aqui um retrato do Fielding jovem. Fielding retratado em seus primeiros tempos de Londres, quando tentava fazer carreira como autor de teatro. Estou usando agora, para falar dos escritores, o volume 1 dos Imortais da Literatura Universal da Abril Cultural.
Nós temos aqui, gente, nesse contexto do Henry Fielding, uma questão importante de um político muito poderoso da época, o Robert Walpole, aqui. É ele que vai, então, perseguir os literatos. Robert Walpole nasceu em 1676, morre em 1745. Ele foi autor de um decreto, License Act, que afastou Henry Fielding da carreira teatral. Vamos falar um pouco dessa questão. Como no texto de abertura nós falamos que os literatos muitas vezes dependiam do favor destes políticos. Então já estou adiantando aqui já a juventude do Henry Fielding. 1728, depois de estudar no Eton College, ele vai para Leiden estudar direito. Devido a problemas financeiros, ele é obrigado a voltar à Inglaterra, para Londres, onde morava anteriormente, começar a escrever peças de teatro. É o que nós vimos aqui nessa figura do Fielding já jovem, em Londres, tentando a carreira teatral, sendo alguns dos seus trabalhos duramente criticados por Robert Walpole, porque o Fielding ele era muito satírico, era um jovem alegre, extrovertido, que sabia usar a arte da escrita para criticar a situação política, para satirizar os contextos dos políticos da época, e foi muito perseguido por Robert Walpole. Ao subir ao poder, esse primeiro-ministro liberal começou então a restringir a liberdade dos literatos, considerando que seus pareceres muito teóricos e apaixonados sobre atos do Estado eram a causa principal de instabilidade e de insatisfação, não só infrutíferas como perniciosas, porque esses escritores de teatro no começo criticavam a situação política, então Robert Walpole, primeiro-ministro inglês, vai se opor a isso. A arte de escrever passa a ser vista como um mau ofício, desempenhado por gente de baixa categoria social e de escassos dotes intelectuais. Mas nada disso importava a Henry Fielding. De uma forma ou de outra, ele tinha de sustentar. Então ele não deixa de escrever as suas peças teatrais. Em Londres, sozinho, em uma mansarda, ele começou a redigir para o teatro, aludindo numa peça a humilhante situação do literato, em seu tempo, obrigado a se deixar explorar pelos editores em troca de uma parca refeição. Então é interessante essa questão aqui política da época, né? Quando o Robert Walpole faz esses decretos que restringe a liberdade dos escritores de teatro, ele dizia, né? A arte de escrever é uma arte mal vista, é uma arte de gente decadente. E nós temos então, diante destas opções que se apresentavam, o Henry Fielding tentando aí, né, buscar essa questão de não desistir, né, de permanecer firme ao ideal, primeiro, de escritor de teatro. Então nós temos aqui, em 1728, ainda neste ano, ele publicando a sua primeira comédia, chamada O Amor sob Diversas Máscaras, que não alcançou a menor repercussão. Então essa obra, essa peça teatral, não alcançou êxito, nada, né? Ele tenta, em 1730, com uma outra peça, O Galante do Templo, e a peça A Farsa do Autor. Essa farsa do autor, essa outra peça, ela ganhou um êxito suficiente para que o Henry Fielding se dedicasse ao teatro como um meio de vida, né? Então, durante 7 anos, nós vamos encontrá-lo elaborando uma volumosa produção teatral. Então, aqui nesse livro, nós temos vários momentos falando disso, né? Do sucesso dele como comediógrafo. Contudo, esse sucesso não proporcionou a Fielding melhores meios de subsistência, o que levaria
era a facilidade de fazer amigos. Como seu herói do livro, Tom Jones, Fielding era um rapaz bonito, alegre, excelente contador de histórias, dotado de inteligência, humor, vivacidade, e não lhe faltavam companheiros, alguns dos quais ricos e bem instalados, que se sentiam honrados em dividir a casa com ele. Então, ajudavam o Henry Fielding nesse período aqui, quando ele era jovem em Londres, tentando aí no século XVIII a carreira teatral. Em 1731, a peça que melhor sobreviveu e foi representada nesse ano tinha como um título ampliado Tragédia das Tragédias, ou A Vida e a Morte de Tom Thumb, o Grande. Esse personagem desta peça, o Tom Thumb, vai ter um sucesso, né? A peça vai narrar as incríveis aventuras deste Tom Thumb, um rapaz absurdamente pequeno. Thumb, em inglês, significa polegar, que por causa do seu tamanho é encarregado carregado nos ares por um corvo, devorado por um gigante e envolvido em dezenas de outras peripécias semelhantes. Essas situações do Tom Thumb, situações mágicas, fantásticas, serviam apenas de pretexto a Fielding para atacar personalidades da época, personalidades políticas, atraindo para si os olhares irados da censura oficial. Então é nesse contexto aí do século XVIII inglês que o Fielding vive, tenta compor as suas obras, tenta manter essa vida teatral. Mas é interessante que ele não perde o humor e a alegria. Aqui tem uma gravura do pintor B. Nebot, mostra como era Londres na época de Fielding e destaca o mercado de flores do Covent Garden. Aqui em cima, olha. Essa Londres, né, movimentada do século XVIII, em que os literatos viviam em constante conflito com os poderes políticos representados aí por Robert Walpole, e não deixavam de escrever as suas peças. Ocorre a morte da mãe quando ele tinha 11 anos, né, eu retrocedi aí. Nem esse desaparecimento da mãe, quando ele era tão pequeno, tirou desse jovem a alegria de viver, nem a penúria do lar haviam conseguido sombrear-lhe a alegria de viver. Em 1734, o Fielding vai casar com uma jovem chamada Charlotte Cradock. E essa mulher era rica. Ele passa a pavonear-se pelos jardins de Londres, pelas avenidas, ostentando roupas caras, carruagens, criados. Então ele muda de vida. Ele é um jovem pobre, né? De repente ele casa com essa mulher rica. E ele esbanja até o último centavo desta mulher, né? Tudo aquilo que Charlotte levara como dote para o matrimônio, e ao fim de 2 anos ele já tinha acabado com a herança da Charlotte e começou a ter que trabalhar de novo para comer. O esgotamento de uma mina que esperava fosse eterna levou-o novamente para o teatro. 1734, né, ele acaba com todo o dinheiro da mulher. 1736, voltando aí para o teatro, ele escreve uma outra peça, Pasquim, que lhe permitiu recuperar por algum tempo a euforia financeira. Nesta peça ele fez um violento ataque ao Robert Walpole, 1736. Então, assim, ele era um louco, né? Assim, louco assim, no sentido, ele não estava nem aí, né? Ele criticava mesmo a política, esbanjava dinheiro, escrevia peças, era um inconstante, mas sempre buscando aí prevalecer na literatura. Em 1737, ele escreveu uma sátira muito mais ferina ainda, chamada Registro Histórico para 1736. Esta peça, Registro Histórico para 1736, provocou muito o Walpole. Ele já tinha lá na peça Pasquim atacado. O Walpole vai então promulgar aquele decreto que eu falei, Theatrical License Act, Lei da Licença Teatral, que autorizava o parlamento inglês a recusar qualquer obra teatral que julgasse indecorosa ou agressiva.
como era aqui a obra de Fielding. As sátiras políticas em palco se tornaram praticamente impossíveis e Fielding se aquietou por um tempo. Então agora sim o Walpole consegue calar a boca de Fielding, né, que diz, olha, Fielding não podia dobrar essas restrições da censura e retomou os estudos então que haviam sido interrompidos. O que ele faz diante dessa perseguição política por causa das suas obras? Em 1737 ele volta a estudar, quer estudar direito e a fixar-se nos livros, né, porque agora não adianta mais escrever que o parlamento está me perseguindo. Ele fundou então um jornal chamado Campeão, no qual atuou até 1740. Ele escrevia comentários políticos sem assinar e passou a trabalhar no Fórum. Então nós temos aí ele ingressando no trabalho público, né? Para quem vivera sempre na maior liberdade pelas ruas, era difícil ajustar-se a horários e métodos. Aos poucos ele abandona o emprego. Por motivos de saúde e com uma mulher para sustentar, né, que ele havia dissipado a herança dela, a quem ele não só amava, como se sentia na obrigação de retribuir os anos de fartura. Já que ele acabou com a herança da mulher, agora ele ficou com vergonha e deveria ajudá-la, né? Fielding estava disposto a abandonar a vida de farras e a dedicar-se seriamente ao trabalho. Mas a libertinagem anterior havia-lhe dilapidado a saúde. Ataques de gota prostravam-no no leito por semanas a fio, impedindo seu comparecimento ao fórum, e ele achou que era mais honesto demitir-se. Então, gente, era um escritor bem doido, né, desse período aí. Aqui tem uma outra gravura dele. Olha que bonita, interessante, né? Essa gravura mostra, então, essa pessoa inconstante, alegre e, ao mesmo tempo, enfrentando todos esses contextos aí políticos com coragem. Essa obra que eu mostrei aqui, ela foi desenhada por Bute, um desenhista. É um bico de pena que mostra o Fielding com muita arte e humor. Interessante, né? A figura do Fielding. Então nós temos aí ele fundando esse jornal para tentar se manter, tentando abandonar a vida de farras, mas sai do serviço sai do fórum porque estava com problemas de saúde. Fielding passou a escrever panfletos políticos, tratados, ensaios, e após algum tempo retomou a carreira teatral com uma nova peça chamada O Dia do Casamento, obra que saiu em 1743. A obra do casamento foi a última, O Dia do Casamento foi a última representação teatral de Fielding, quando ele estava vivo, né? E a obra não chegou a ser presenciada por Charlotte Cradock, que havia falecido em 1742. O êxito dessa peça de 1743, O Dia do Casamento, deu-lhe certa folga financeira, né? Mas a esposa não viu, havia morrido em 1742. Quando a peça O Dia do Casamento subiu ao palco, em 1743, o Fielding recuperava-se da perda da Charlotte, auxiliado pelos amigos que nos primeiros dias de viuvez o vigiavam constantemente, né? Parece que ele perdeu a esperança, né? Temeroso de que ele adotasse alguma medida desvairada, tal estado depressivo em que ele ficou, em que ele caiu depois da morte da esposa. Seu temperamento forte e alegre não lhe permitia, porém, entregar-se por muito tempo às lamentações. E, refeito do abalo, da perda da esposa, ele voltou a escrever no mesmo tom satírico que caracterizava suas obras. Então nós temos aí um escritor, né, passando por tribulações, mas recomeçando sempre. Depois de um tempo, o Fielding vai casar-se pela segunda vez com uma moça chamada Mary Donald, era antiga criada da sua mulher Charlotte. Em Londres, ele vai exercer a função de juiz de paz, passando a residir no populoso bairro de Westminster. E ele, olha que coincidência, né, era vizinho de um outro grande escritor do período, o Samuel Richardson. Samuel Richardson havia nascido em 1689, morreu em 1764, e nessa época aqui, em que ele é vizinho do Fielding,
ele estava no auge, né? Ele havia escrito aí Pamela ou a Virtude Recompensada, que é uma obra de 1741. Eu tenho aqui e já li essa obra, chatérrima, mas é um romance interessante. Pamela ou a Virtude Recompensada. Eu li numa outra edição, mas essa aqui é interessante, vamos comentá-la. Apesar de seu trabalho exaustivo, Fielding encontrava tempo para escrever. Voltou-se para o romance com irreverência e sátira, alfinetando o moralista Samuel Richardson. Aqui tem um comentário muito interessante sobre a relação dos dois. Quer ver? Enquanto que o Fielding era todo satírico, o Samuel Richardson era bem moralista. Olha, Richardson morava numa casa muito limpa, cercada de jardins verdes e bem cuidados. Jamais faltava ao culto dominical, empenhava-se em resolver problemas de consciência de consulentes afligidos por questões morais e religiosas, respondendo-lhes as cartas, fiscalizava os trabalhos de sua impressora e nas horas vagas escrevia romances e investia furioso contra Fielding, a quem ele considerava um incurável libertino. Parece difícil que dois homens tão diferentes vivessem na mesma época, na mesma cidade e exercessem cada qual por caminhos diversos a mesma arte. Enquanto Fielding, irreverente e satírico, continuava uma tendência literária de críticas e pintura de costumes, que se iniciara com Boccaccio na Itália e chegara ao auge com Cervantes na Espanha, e conhecerem Daniel Defoe, o primeiro grande expoente inglês, que é um outro romancista importante do período. Defoe escreveu Robinson Crusoe, Moor Flanders, nasce em 1660 e morre em 1731. Então também está nesse contexto de grande romancista. Richardson inaugura uma corrente moralista e austera, mais preocupada com o mundo ideal possível e com a análise psicológica das personagens. Fielding é todo energia, vitalidade. Richardson é todo disciplina e contenção. O poeta Coleridge, que nasceu em 1772 e morreu em 1834, ele expressou muito bem a diferença entre os dois escritores. Muito legal isso aqui. Ó. Ler Fielding depois de Richardson equivale a sair de um quarto de doente para um vasto prado, arejado pela brisa de um dia de maio. Enquanto que o Richardson te enclausura num quarto fechado, falando de leis morais, de religião, de costumes, o Fielding te joga na vida, te joga nas ruas de Londres, no ar, no vento. Aos 50 anos de idade, depois de ter lutado na vida como aprendiz de professor e operário, e a duras penas ter conseguido fundar sua própria tipografia, o Richardson recebeu um convite para escrever um livro destinado à leitura das jovens provincianas, que iam trabalhar em Londres, conservarem a virtude, as jovens de província. Ele escreve então esse livro, a obra Pamela ou a Virtude Recompensada, de 1741. Obteve imenso sucesso em toda a Inglaterra. Transpôs o Canal da Mancha, cativou o público francês, provocou entusiasmados elogios dos enciclopedistas. Olha que interessante, né? Lá na França, o Diderot, e anos mais tarde, o Diderot elogiou essa obra, e anos mais tarde o Goethe vai elaborar Hermann e Doroteia, influenciado por Pamela. Gente, eu li esse livro, não sei se eu não estava na época da leitura, né? Achei ele muito estranho, muito chato mesmo, mas eu quis comprar porque ele faz parte desse contexto, né, de fundação do romance inglês. Narrado na primeira pessoa em forma de cartas, o romance Pamela relata as desventuras da jovem Pamela Andrews, uma camponesa educada por uma senhora da nobreza, a qual antes de morrer confia a moça aos cuidados do seu filho. A pior coisa que essa mulher fez. O primeiro objetivo do rapaz é seduzi-la, mas, comovido por suas lágrimas, acaba-se arrependido e casando-se com a virtuosa donzela. Só que até chegar a esse ponto, o livro é muito pesado,
Apesar no sentido assim, os diálogos são arrastados, essa moça fica numa fazenda como que presa desse cara, tentando seduzi-la, e é muito chato, sabe, essa história. Ela lutando para manter a virtude, o livro até caiu, e ele tentando seduzi-la. Fielding não pôde deixar de rir do moralismo pregado por Richardson e do endeusamento de valores tão estáveis como dinheiro e posição social. Sem perda de tempo, ele vai elaborar então duas paródias do romance em 1742. Lembrando que Pamela, do Richardson, sai em 1741. No ano seguinte, o Fielding faz uma paródia do Pamela, com duas obras. Defesa da Vida da Senhora Shamela Andrews. Olha o trocadilho, né? Pamela Shamela. Defesa da Vida da Senhora Shamela Andrews e As Histórias das Aventuras de Joseph Andrews e seu amigo Abraham Adams, escrita à imitação de Cervantes. Meu Deus. E As Histórias das Aventuras de Joseph Andrews e seu amigo Abraham Adams, escrita à imitação de Cervantes. Essas obras suscitaram a admiração da crítica desde o seu aparecimento, né? Então nós temos aqui, na primeira parte desse trabalho, o Fielding fazendo o quê, né? Ele parodiando Pamela. Por exemplo, quando ele escreve Defesa da Vida da Senhora Shamela Andrews, Fielding parodia Pamela, narrando ironicamente a luta do belo criado Joseph Andrews em defesa de sua própria virtude, o criado, ameaçada pelas artimanhas da patroa. Ele inverte o negócio, né? Aqui é a mulher que dá em cima do criado, na obra de Fielding. No desenrolar da obra, contudo, o autor se afasta da intenção inicial e acaba retratando com graça e talento toda uma camada social, vergastando-lhe as hipocrisias e futilidades pela pintura de costumes, pela descrição de ambientes frequentados por trapaceiros e andarilhos, pícaros, pela superação do objetivo original e pelas figuras de Joseph Andrews, realista como Sancho Panza, e seu amigo Adams, sonhador como Dom Quixote. Fielding conseguiu aproximar-se de Cervantes mais do que qualquer outro novelista de sua época, que tivesse buscado inspiração no grande escritor espanhol do século XVI. Olha que legal, né? O Fielding escreve esse Defesa da Vida da Senhora Shamela Andrews, baseado no Dom Quixote. Depois vai criar, então, o Joseph Andrews, que é o realista, né? E o Abraham Adams, que é o sonhador. Então, essas duas obras do Fielding, duas partes da obra, é para contrapor, criticar, satirizar o Pamela de Richardson. Aqui nós temos autores da época de Fielding, retratados pelo inglês John Zoffany. Esse contexto aqui, né, dos pícaros, dos trapaceiros, ao mesmo tempo também da sociedade da época, né, como se mostra nessa pintura aqui do período. É esse contexto do século XVIII em inglês que nós temos narrados, né, nas obras tanto do Fielding como do Richardson. Gente, é muito interessante, né? Você vê dois escritores bons brigando, né? Vício e virtude, né? Trazendo intrigas, confrontos. Continuando aí a vida dele, né? E junto com essa contenda aí com o Richardson. 6 anos após a sátira de Fielding, o Richards procura penitenciar-se por Pamela. É interessante, né? Ele tenta fazer uma penitência, né? Vai escrever um outro livro. Mas aqui, olha, com Pamela, o Richardson pretendia criar um romance psicológico. A gente pensar nas desventuras dessa mulher que ela estava passando, né? Diversificado do relato de aventuras até então existentes na Inglaterra. Então a intenção dele até que foi boa, né? Fielding, por sua vez, procurou considerar de outro modo o problema moral. Para ele, as boas ações não devem ser o fruto de normas e de repressão, como aparece aqui, mas partir espontaneamente de um impulso generoso de amor pelo próximo e do desejo de semear o bem.
Virtude, a seu ver, é mais a habilidade de resolver os próprios problemas do que promover à força a felicidade alheia. Então, essa questão de impor a moral, né, a virtude, que não é uma coisa espontânea, isso irritou demais Fielding. Está aqui no Pamela. Então, o que o Richardson fez depois de Pamela e depois da sátira do Fielding? 6 anos depois, ele vai tentar se penitenciar desta obra e ele vai escrever uma obra muito importante, em 1748, que eu não tenho, não sei se está traduzida aqui para o português. Clarice Harlow. É a obra Vai Agradar o Público. E se celebrizou como a melhor de Richardson, pela agudeza e análise psicológica. Então nós temos aí Clarice Harlow. Fugindo a um noivo que a família lhe impõe, Clarice, a heroína, procura a proteção de Lovelace, que a seduz com o auxílio de uma coviteira e de narcóticos. A moça morre de tristeza e o rapaz é assassinado num duelo. A obra, que se celebrizou como a melhor de Richardson, agradou o público da época pela agudeza então, da análise psicológica e influenciou muitos escritores depois. Eu já ouvi falar assim sempre desta obra, influenciando grandes escritores. Ela foi muito comentada. Fielding, entretanto, depois dessa outra obra do Richardson, não permaneceu silencioso diante da nova aventura melodramática do rival e compôs um romance que ficou marcado na história da literatura inglesa como uma produção genial, que é o grande livro de hoje, que eu quero comentar, a obra-prima do Fielding, Tom Jones, a história de um enjeitado. Tom Jones, a história de um enjeitado, de 1749. Biografia de um jovem exuberante de energia, ingênuo e violento, que retratava aqui o próprio Fielding, em oposição ao austero Richardson. Eu já li essa obra, ela é de 1749 e é maravilhosa. É um dos grandes livros da literatura, gente. Eu tenho a edição aqui do Círculo do Livro, não sei de quanto é, mas se vocês acharem, tem sempre nos sebos, é fácil achar isso aqui. Tom Jones, de Henry Fielding, um dos romances essenciais da literatura inglesa que a gente não pode deixar passar. Quem ama livro não pode deixar passar essa história na sua vida. O que esse livro fala? Vou falar um pouquinho do Tom Jones. Recém-nascido, Tom Jones, que é um herói de pouco caráter, é deixado na casa do Sr. Alworth, que o cria como um filho. Depois de adulto por intriga de Blifil, sobrinho de seu protetor, Tom é obrigado a abandonar o lar e entregar-se a uma vida errante e dissipada. Enfrenta problemas sem conta, envolve-se em 1000 tramas amorosas, despedaça corações, ajuda as pessoas em dificuldades e por fim é acusado de um crime. A característica principal do herói, um cavaleiro andante generoso, mas fraco, é o ambiente de vagabundagem, os incidentes tragicômicos e o tom irreverente e cheio de argúcia vinculam-se à novela picaresca, elevada ao máximo de desenvolvimento artístico pelo mesmo Cervantes. Então é interessante esse estudo, né, que o Fielding faz de Cervantes e desenvolve nesse personagem Tom Jones, tantos incidentes tragicômicos, irreverentes, cheio de argúcia, picarismo, desenvolvimento artístico, tudo isso aparece. A obra se aproxima das novelas cavaleirescas e dos romances à maneira de Dom Quixote. Tom Jones levou alguns críticos, entre os quais o escritor Walter Scott, a considerarem Fielding como o criador do romance inglês, esquecendo-se do genial Daniel Defoe. Então muitos acreditam, como o Walter Scott, né, que o Fielding, por esta obra, Tom Jones é o criador do romance inglês. Mas ele esquece, então, do Daniel Defoe, né, que escreveu aí As Aventuras do Robinson Crusoe. Considerar essa obra como o primeiro romance inglês é exagero, mas não era julgá-la como magnífica representante de uma corrente realista.
que pinta a natureza tal qual é, o homem como ele é, né? Embora alguns episódios possam até parecer inverossímeis. O próprio autor confessa ter procurado sempre soluções plausíveis para os problemas do seu herói, que está sempre em aventuras, recusando-se a optar por intervenções excepcionais ou mágicas. Palavras agora do Fielding, abre aspas. Se ele, Tom Jones, não encontrar algum meio natural de se safar claramente de todos os apuros, não violentaremos a autenticidade nem a dignidade da história por sua causa. Fecha aspas. Então aqui o herói vai resolver alguns conflitos. Como Cervantes deixa o Dom Quixote à mercê dos acontecimentos. Nós não temos Deus ex machina, nós não temos situações fantásticas para salvar Dom Quixote. Dom Quixote ele é um herói largado à mercê pelo próprio autor. Ele apanha, ele sofre, ele morre. O Fielding deixa também o Tom Jones à mercê. Ele não salva o Tom Jones para manter a dignidade da história. Embora alguns vejam aqui alguns acontecimentos como inverossímeis, é um romance realista, né? Não é o primeiro, como está dizendo aqui nesse livro, os melhores da literatura universal, os grandes, né? Os grandes autores. É um romance realista, né? Porque o Tom Jones ele tem que enfrentar situações, tem que se safar, sair de situações periclitantes. Nenhuma personagem do romance é inteiramente boa ou definitivamente má, como acontece nas obras de Richardson. A Pamela é uma virtude do começo ao fim, e depois nas de alguns românticos do século XIX. Sobre a costumeira oposição de caracteres virtuosos e perversos, Fielding se expressa da seguinte maneira, abre aspas, não vejo quais os bons resultados que se obtém ao inserir personagens tão angelicamente perfeitas ou tão diabolicamente maldosas em obras de ficção. Então você não dá o tipo pronto para a gente, né? Visto que ao contemplar qualquer uma delas, o espírito humano é mais capaz de se deixar esmagar de tristeza e vergonha que de tirar algum proveito desses paradigmas. A pessoa passa o romance inteiro igual, ela não muda, né? Isso não tem no Fielding, pois no primeiro caso há de afligi-lo e vexá-lo encontrar um exemplo de excelência em sua natureza, que não lhe é possível esperar razoavelmente alcançar um dia. É virtuoso, né, que ninguém consegue chegar àquilo. E ao contrário, contemplar o último, o perverso, né, pode experimentar as mesmas sensações vendo degradada em tão odiosa criatura a natureza humana de que ele próprio comparte, né, sabe que eu sou daquele jeito. Então aqui acontece mudança, fecha aspas, mudança nos personagens, né? Eles não permanecem iguais o romance inteiro. O romance se divide em 18 livros, o romance Tom Jones, ou partes, cada uma delas precedida por um capítulo ensaio, que é muito interessante, ou prólogo, no qual o autor expõe suas ideias, comenta a ação, dialoga com o leitor e vangloria-se de ter sido o primeiro escritor a estabelecer esses capítulos iniciais. Olha que legal, né? Ele está criando um romance, criando uma maneira de escrever diante de nós, né? Nesses prólogos, nesses textos, ensaios que abrem cada parte ou capítulo. Os estudos da literatura latina e grega, realizados na adolescência, transparecem a cada passo. Aqui nós temos citações de Horácio, de Virgílio. Muitas vezes Fielding transcreve esses autores latinos sem lhes mencionar os nomes e por isso foi acusado de plágio por seus contemporâneos. Defendeu-se alegando que tais obras pertencem ao acervo comum da cultura humana e, portanto, podem ser citadas por quem quer que as conheça. Os críticos da época atacaram Tom Jones por constituir, na sua opinião, um estímulo à licenciosidade. Ao apresentar uma personagem simpática e dissoluta, que apesar de seus erros conquista a felicidade impunemente, o autor estaria desencorajando o exercício da virtude e, de certa forma, aconselhando o vício. Na França, o livro chegou a ser proibido. Na verdade, o conceito de moral de Fielding não poderia ser compreendido em seu tempo. Tom Jones é apenas um apaixonado pela vida. Corajoso e bom, mas fraco e indisciplinado, um pequeno selvagem. Um ser humano, né, com suas virtudes, com seus defeitos.
Tom Jones representa cada um de nós na vida. Suas boas ações brotam naturalmente, e por isso o escritor se inclina a lhes dar um valor maior do que se fossem fruto de educação, e tende a perdoar os erros da personagem. Olha que legal, né? Não só a personalidade do protagonista provocou a ira dos críticos e moralistas. Nos prólogos iniciais de cada parte, Fielding alude muitas vezes a seu inimigo Richardson, que o censura de devasso. Combate os costumes patriarcalistas, como de forçar uma jovem a se casar contra a vontade, e defende a rebelião familiar. Zomba dos moralistas, escarnece dos clérigos, ataca os críticos com violência, demonstrando-lhes profundo desprezo. Tem uma parte aqui que ele diz, abre aspas, esta obra pode-se considerar grande criação nossa, e seria presunção atrever-se um crítico reptilzinho, a censurar algumas de suas partes sem saber de que maneira estão ligadas ao conjunto. Fecha aspas. Isso é novo, né? O autor atacando os críticos. O autor falando, né, por aqueles que vão criticar a obra. Em sua opinião, os críticos são teóricos desvinculados da realidade, do mundo, ditando normas e procedimentos inúteis e prejudiciais para o escritor, que deve aprimorar sua técnica lendo autores consagrados e escrever só aquilo que conhece bem. Mais um trecho, mais uma fala dele, abre aspas. Muitos novelistas ingleses falharam completamente na descrição da alta sociedade, porque nada conhecem dessa sociedade, fecha aspas. Fielding não tem medo de falar a verdade, né? Tanto para o leitor como para os críticos, principalmente o Robert Walpole, que era o grande perseguidor aí, o grande político perseguidor dos escritores. Não era esse o seu caso, o caso de Fielding. Ele conhecia a sociedade, habituado que estava a lidar tanto com fidalgos como com sapateiros e sempre muito à vontade. Tem um trecho aqui ainda que diz que ele sabia conversar com todos de maneira assim muito tranquila. Ele vivia rodeado de amigos, ele ria tanto com um verdureiro como ao lado de um magistrado. A porta de sua casa estava sempre aberta a todos e a sala nunca ficava vazia. A mesa mantinha-se coberta de copos quebrados, de comida, ossos descarnados e doces. Os visitantes sentiam-se à vontade, não era incomum que também trouxessem algum petisco, depositando-o anonimamente entre os demais. Então ele comia com todas as pessoas, vivia rodeado de amigos, conversava com a mesma naturalidade com peixeiros, estivadores, poetas, gatunos, magistrados. Então ele era um homem bem entrosado com a sociedade, com a vida da época. E essa leitura da sociedade está aqui nesse livraço, que é a obra-prima do Henry Fielding Tom Jones. Tá bom? Fica para vocês aí a dica desse livro maravilhoso. O livro, então, tem esse título completo, né? Tom Jones, a história de um enjeitado. É a biografia desse jovem exuberante que, ingênuo e violento, cheio de virtudes e vícios, retrata o próprio Fielding, retrata também cada um de nós. O livro sai, então, em 1749, Tom Jones. 1751, mesmo com a saúde abalada, Fielding escreveu um último romance chamado Amélia, onde presta uma homenagem à sua segunda mulher, a quem causara involuntariamente grandes desgostos. 1754, aconselhado pelos médicos, Fielding deixa a Inglaterra e procura Lisboa. Lá nessa cidade ele tenta um clima mais ameno à sua saúde debilitada. Então ele muda para Lisboa, em Portugal. Gota, asma e outras aflições o fizeram andar com muletas. Henry Fielding morre 3 meses depois que ele muda para Lisboa, sozinho e amargurado num quarto lá na cidade de Lisboa. A sua tumba está localizada no interior do cemitério inglês da cidade de Lisboa.
Ao morrer, Fielding tinha apenas 47 anos e deixou uma obra magistral, elo entre a sua vida breve e a imortalidade de um grande escritor. Então nós temos aí esse homem que viveu pouco, mas escreveu uma grande obra, né? Escreveu uma obra magistral, deixando aí para nós um texto maravilhoso. Eu vou terminar esse vídeo da vida e da obra de Henry Fielding com o início aqui do prólogo do Tom Jones. Prólogo. Ao Honorável George Littleton, Esquire, Lord Comissário do Tesouro. Senhor, sem embargo da vossa constante recusa, sempre que vos tenho pedido vênia para prefixar-vos o nome a esta dedicatória, cumpre-me insistir ainda no meu direito de solicitar-vos a proteção para esta obra. A vós, Senhor, deve-se o ter sido começada algum dia esta história. Foi por desejo vosso que primeiro pensei em tal composição. Tantos anos se passaram depois disso que vos esqueceu, talvez, a circunstância. Mas os vossos desejos têm para mim a natureza das ordens, e a impressão deles nunca se me há de apagar da memória. É um prólogo imenso, né? Eu coloquei só o começo aqui para ver toda essa maneira como ele escreve, né? Como ele traz para esse Lord Comissário do Tesouro, George Littleton, ele traz a importância da obra, né? Maravilhoso escritor, Henry Fielding, vida e obra. Um abraço e até mais.